No Jornal Brasil Atual, nós vamos conversar agora com o cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, professor Paulo Nicoli Ramires. Muito bom dia, professor. Bem-vindo ao Jornal Brasil Atual. Bom dia, agradeço o convite e bom dia a todos os ouvintes. Vamos falar sobre o cenário político aqui no Brasil e a gente pode começar, né, professor, falando sobre a participação do presidente Lula na cúpula da CEPAL, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. O discurso que o Lula fez ontem, a gente acabou de acompanhar. Queria sua avaliação dessa reinserção do Brasil de novo na política, na geopolítica aqui da América do Sul, da América Latina, a importância disso para o fortalecimento de todo esse bloco. Primeiro que o Brasil volta a ser com Lula protagonista, né, e uma liderança na América Latina. Coisa que com Bolsonaro desapareceu totalmente, né? Nós víamos o Bolsonaro evitando esse tipo de reunião e quando participava de encontros internacionais, sempre isolado ou motivo de piada ou discursos absolutamente, né, em relação à política brasileira, né, denunciando um suposto comunismo, né, que apenas os radicais bolsonaristas enxergam até hoje. Então, a ida de Lula à Argentina teve vários atos simbólicos, né? O primeiro fato é ir à Argentina, né, que é o principal parceiro brasileiro histórico, econômico, né? Não exatamente o que tem o maior volume de negociações, mas o fato é que Brasil e Argentina juntos acabam tendo o maior potencial de negociação com outros blocos econômicos. E a América Latina unida, ela tem um potencial enorme, né? Não só populacional, de consumo, mas também de produção. E é isso que está em discussão hoje, né? Ou seja, preservar direitos humanos, expandi-los, ao mesmo tempo criar, relações econômicas mais profundas e capacidades de negociação com outros blocos econômicos, principalmente a União Europeia e grandes potências econômicas como os Estados Unidos e China, sobretudo, né? Então, o Brasil deixa de ser uma piada, né, no cenário internacional, um pária, né, por conta de Bolsonaro, e Lula resgata o protagonismo que o Brasil sempre mereceu e sempre teve por conta da sua dimensão territorial, sua população e seu potencial econômico, né? Então, de fato, viramos a página bolsonarista e alcançamos um nível de negociação maior no cenário internacional. E aí a gente também tem a participação hoje do presidente Lula na visita ao Uruguai e tentar convencer o Lacalipou a não fechar esse acordo que ele está pretendendo assinar com a China, independente do Mercosul. E esse acordo pode ser muito prejudicial, inclusive, para os planos de retomada do fortalecimento do Mercosul como um todo, né, professor? E o Lula colocando seu peso político também nessa negociação. Exato, né? A gente não pode esquecer que o atual presidente do Uruguai, ele é de direita, né? Contra o Mercosul, não chega a ser a direita bolsonarista, ele mesmo quando foi eleito havia dito que era de direita, mas não era o Bolsonaro, né? Mesma coisa com o Equador, mas existe, né, a falsa ideia de que negociando individualmente com a China, o Uruguai teria maiores vantagens econômicas. No entanto, o Uruguai, aliado ao Mercosul, sobretudo, né, ganha mais estofo de negociação, uma vez que a China também tem interesse em negociar com o Mercosul como um todo. Por quê? Porque não se trata apenas de exportar um ou outro produto agrícola, né, sobretudo trigo, soja, carne bovina, né, mas há outros produtos industrializados que poderiam entrar no Uruguai com taxas alfandegárias menores, assim como o Uruguai poderia expandir a sua produção agropecuária, né, ou agropecuária para a América Latina como um todo, se fizesse pesos e contrapesos, né, nas suas negociações com o próprio Mercosul. Então, a ideia, né, que se tem hoje em relação ao Mercosul e à América Latina como um todo é que, isoladamente, os países se tornam mais fracos e mais vulneráveis ao imperialismo, querendo ou não, das grandes potências econômicas, e isso envolve a própria China. Unificada a América Latina, ela ganha mais estofo para conseguir outros benefícios, né, que estão para além das exportações, né, como também trocas tecnológicas também
conhecimento científico, universitário, também novas formas de transações econômicas, como essa moeda que a gente está vendo sendo discutida entre Brasil e Argentina, que é meramente, né, para substituir o dólar e ganhar maior dimensão, né, em relação a uma moeda padrão, não é uma moeda única, né, mas uma padrão de negociação, né, evitando também a dependência econômica. Então, o que está em jogo hoje no cenário internacional é evitar, né, a velha relação norte-sul, né, em que os países do sul são totalmente dependentes das economias potentes mundo afora, China e Estados Unidos, e o que o Lula tenta restabelecer, algo que ele fez nos seus 2 primeiros mandatos, a Dilma também, são as negociações sul-sul, ou seja, países em desenvolvimento, eles têm maior propensão, né, de produzir trocas comerciais, tecnológicas, em parceria, né? Então, isso acabou, por exemplo, no governo Lula, trazendo mais negócios, né, inclusive para o agronegócio, para a indústria brasileira. O Lula foi muito hábil em negociar com a África, com os próprios chineses, a própria criação do BRICS, né, está nesse contexto, né, de dar maior protagonismo à América Latina. Então, o Uruguai ele pode até ter alguma vantagem imediata, mas a longo prazo se tornará mais um país dependente em relação às grandes potências se seguir o caminho do seu atual presidente. Por isso a pressão de Lula, por isso que no dia da posse, 1º de janeiro, o Lula fez questão, né, de puxar pelo braço 3 presidentes do Uruguai, sendo que eles fazem críticas entre si, né? Estava o Mujica, o atual presidente, o sucessor do Mujica. Então, a ideia do Lula é unificar a América Latina, criar consensos, evitar essa disputa direita-esquerda, né, que é muito singela e não leva a lugar nenhum, e mostrar que a América Latina ela tem um potencial gigantesco, ainda mais no cenário de guerra da Ucrânia, crise, né, com o preço dos combustíveis e dos alimentos. A América Latina, se aproveitar as oportunidades que são dadas agora, ela pode sim, até o final da próxima década, ter um grande também potencial tecnológico, científico, industrial e exportador, né? Então, é necessário saber aproveitar as oportunidades e o Lula busca exatamente esse caminho. Antes da gente falar da política aqui interna, eu queria só reafirmar ou reforçar a sua avaliação, professor, após essa viagem à Argentina e também ao Uruguai. A próxima viagem do presidente Lula é exatamente para a China, vai encontrar Xi Jinping. É importante que essas viagens do presidente Lula reposicionem o país nesse tabuleiro da geopolítica internacional, colocando o Brasil de novo num papel de protagonista, como o senhor bem lembrou, né, professor? Bolsonaro viajava, aliás, foram raras as viagens dele, né? Mas o Bolsonaro era escanteado, né, era deixado de lado ou fazia discursos lunáticos e era motivo de piada na imprensa internacional. Agora com Lula, como eu disse, a página vira, né? Ou seja, o Brasil tem um grande potencial de negociação, sempre foi visto do ponto de vista diplomático como uma nação, né, capaz de promover diálogos, de resolver, inclusive, ou dar início à resolução de conflitos entre outros países. Não por acaso o Brasil é sempre o primeiro país a fazer o discurso na Assembleia da ONU, né? Então existe essa estirpe, né, no mundo afora, na diplomacia, de que o Brasil é um aliado, né, e uma ponte, né, para produzir negociações com nações mesmo inimigas, né? Foi assim também quando o Lula foi presidente, ele teceu o início, né, de uma grande negociação entre Estados Unidos e Irã em relação à produção de energia nuclear. Depois veio o Trump, estragou toda essa negociação, a gente não pode esquecer disso, mas o Barack Obama, ele simplesmente pegou o documento, né, que já havia sido estabelecido entre Brasil, Turquia e o próprio Irã, né, para negociar com os Estados Unidos, e até que abriu algum cenário econômico interessante dentro do Irã. E o Trump, como eu disse, revogou essas medidas. Então, o Lula é uma figura carismática, né, reconhecida mundo afora, e cada vez mais, quando Lula viaja e vai adquirindo maior notoriedade no cenário internacional, ele também fortalece a sua imagem interna dentro do Brasil, né? Ou seja, bastaram 4 anos de Bolsonaro para que parte da mídia brasileira,
aliás, uma parte considerável dessa mídia, e mesmo de elementos, né, de centro-direita, começassem a perceber que, de fato, o Lula tem uma importância no cenário internacional, né? Muito mais do que o próprio FHC chegou a ter, e anos-luz adiante do próprio Bolsonaro, né? Que simplesmente fez com que a diplomacia brasileira se submetesse cegamente aos interesses norte-americanos. A gente está conversando com o professor Paulo Nicoli Ramires, cientista político, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Voltando para o Brasil, professor, vamos falar agora da situação envolvendo os militares, principalmente o Exército. Eu vou tratar como se fosse uma ferida, né? E essa ferida está começando a ser tratada de uma maneira política. A demissão do comandante do Exército, a chegada do general Tomás Paiva e também a suspensão do chamado Coronel Cid num importante quartel do Exército em Goiás. Como é que o senhor está avaliando essa movimentação política do presidente Lula e dos seus assessores na resolução desse problema? E o senhor acha realmente que essa é uma ferida que está sendo tratada e que pode cicatrizar? O problema é ainda maior quando há uma tendência também, né, da BIM ser transferida das mãos, né, o comando dela das Forças Armadas para a Casa Civil, literalmente, né, consequentemente a Polícia Federal. Hoje há uma crise de desconfiança, né? Não se pode dizer que é uma crise política porque formalmente os militares não buscaram promover um golpe, né? Formalmente e fisicamente falando. Lógico que há apoios em redes sociais, falas infelizes dos militares, só que o que é preciso deixar claro, né, e é isso que o Lula e o novo comandante das Forças Armadas pretende fazer, né, do Exército, é mostrar que as Forças Armadas são instituições de Estado e não de governo. Então, assim como muitas empresas e outras instituições cometem erro, né, com seus gestores, é o caso das Americanas, inclusive, esse é outro cenário, né, mas é importante que se diga que as instituições elas tendem a permanecer, né, mas não os indivíduos. E que, de fato, precisa ser feito hoje com as Forças Armadas brasileiras é colocá-las sob nova direção, né? Isso aconteceu também nos Estados Unidos, a gente não pode esquecer disso, quando as Forças Armadas americanas ousaram apoiar o Trump e, consequentemente, vieram a público, pediram desculpas, né, exatamente dizendo que não são instituições de governo, mas de Estado. E é isso que se espera aqui no Brasil, né? Ou seja, é importante também argumentar a respeito do fato de que se as Forças Armadas mantiverem um discurso golpista ou algo próximo disso, é bem certo que elas serão muito mal vistas pela sociedade, pelos meios de comunicação e organismos, né, da sociedade civil, porque estarão atreladas ao bolsonarismo, né? E nós vimos o que aconteceu com o bolsonarismo desde o 8 de dezembro, ou seja, são taxados de terroristas, bolsonaristas foram presos, são vistos como bárbaros, ignorantes, né, hordas de ignorantes que destruíram monumentos e obras de arte. Então não interessa às Forças Armadas ter vínculo com esse tipo de visão que a sociedade passou a ter sobre os bolsonaristas. De modo que é necessário uma reformulação, né, trocar os generais, os comandantes, sobretudo, a fim de que eles respeitem o jogo democrático e sejam, de fato, uma instituição republicana. E ser uma instituição republicana significa exatamente respeitar o governo qualquer que seja. Isso faz parte da democracia. Nós vimos o Lula ser preso, nós vimos a Dilma sofrer um impeachment, nós vimos os descasos promovidos pelo governo Bolsonaro, até mesmo, né, a esquerda desejou algum impeachment, não foi à frente porque durante o governo Bolsonaro ele tinha maioria no Congresso, mas ainda assim sempre se respeitou as regras do jogo, né? Agora, bastou o Bolsonaro perder as eleições que nós vimos o que os bolsonaristas são capazes. Eles não sabem lidar com a democracia, muito menos com as Forças Armadas e muito menos com qualquer elemento civilizatório. De modo que é necessário, no final das contas, desvincular a imagem das Forças Armadas desse tipo de postura tão esdrúxula, tão selvagem, né, do ponto de vista político. Então, me parece que o alto comando das Forças Armadas tem essa percepção também. Caso contrário, já teriam feito um golpe, já teriam
criticado severamente o Lula, coisa que não fizeram, né, com ares golpistas. Lógico que, como eu disse, a gente tem um ou outro militar, né, que toma posturas esdrúxulas, né, em redes sociais, mas isso não é uma visão ou uma leitura oficial das próprias Forças Armadas. Então, me parece que as próprias Forças Armadas desejam uma mudança, ela será bem-vinda, né, também pela própria sociedade, pela política, assim como o próprio Lula jamais foi uma ameaça à democracia, assim devem ser as Forças Armadas. É isso que está em jogo hoje, né? Ou seja, o Brasil ele precisa mostrar uma transparência política, um respeito às instituições democráticas, caso queira ser visto como uma potência econômica, caso queira ser respeitado no cenário internacional. Então, me parece que os dois temas que nós estamos debatendo hoje, eles estão intimamente atrelados, né? A importância de Lula repromover o protagonismo brasileiro mundo afora e, ao mesmo tempo, as instituições precisam funcionar em nome da democracia no Brasil. E eu quero aproveitar para a gente terminar, professor, temos pouco tempo, mas enfim, como é que o senhor avalia que os reflexos do 8 de janeiro também vão repercutir dentro do Congresso Nacional? A gente sabe que muitos dos congressistas vieram ainda na esteira do bolsonarismo. Essas pessoas, esses parlamentares, o senhor acredita que eles ficarão contidos e será possível para o governo Lula colocar em prática o seu plano de governo, mesmo com um Congresso tão reacionário? Bom, são dois movimentos que nós temos, né? O primeiro deles é que todos os parlamentares eleitos, né, na onda bolsonarista, hoje nem todos se declaram bolsonaristas, principalmente o PL, né? O PL, assim que o Bolsonaro perdeu a eleição, tinha a pretensão, né, de alugar uma casa ao Bolsonaro em Brasília para que ele fosse um líder da oposição. Afinal de contas, foram cerca de 59 milhões de votos, isso seria um capital político imenso, independentemente de ser o Bolsonaro ou qualquer um. A gente não pode negar que o Bolsonaro teve muitos votos. No entanto, né, a estratégia do PT, semana a semana, ir divulgando, né, sigilos secretos ou omissões em relação aos direitos humanos, como nós vimos com os Yanomamis na última semana, e tudo isso vai desgastando muito o bolsonarismo. E como resultado, parte, né, dos parlamentares do PL já começam a pular fora do barco, né? A gente viu isso na posse do Lula, uma parlamentar do PL cumprimenta o Lula, foi convidada a se retirar do PL, e a tendência é essa, né? Ou seja, os políticos que minimamente têm uma visão democrática e que valorizem direitos humanos e o próprio jogo, né, de forças entre os poderes e harmonia entre eles, todos eles deverão ter visões mais moderadas e não apoiar as visões radicais de outrora, né, do bolsonarismo, como a liberação das armas, a destruição do meio ambiente e até mesmo a ação contra os direitos humanos. Então, e aqueles que permanecerem com o bolsonarismo, esse é o segundo elemento, eles tenderão a cair no ostracismo político, radical e absoluto, né? Não há mais no Brasil espaço para visões radicais bolsonaristas, né, extremistas. Isso ficou muito claro, né, porque há um apoio gigante dos grandes meios de comunicação à democracia, de instituições da sociedade civil, inclusive parte das Forças Armadas. Então, me parece que o destino do bolsonarismo é a sua criminalização, né? Neutralização política e criminalização. Agradecer a participação de Paulo Nicoli Ramires, cientista político, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, fazendo uma avaliação dos principais fatos no cenário político brasileiro. Professor, muito obrigado pela sua participação, sempre uma alegria poder contar com as suas análises aqui no Jornal Brasil Atual e convidá-lo para participar mais vezes aqui. É sempre um prazer, contem sempre comigo. Muito obrigado. Forte abraço, conversamos com Paulo Nicoli Ramires aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.